Ô, gente, quem nunca se deparou com uma criança que discute por qualquer coisa, que não assume seus erros, que costuma sempre se indispor com os amigos ou até mesmo com a sua família, que desafia demais os pais? Se você conhece uma criança assim, provavelmente ela tem um transtorno chamado transtorno opositivo ou opositor desafiador. Eu convidei a Thaísa Brasil, que é psicopedagoga, para falar sobre esse transtorno para a gente, que é mais conhecido como TOD, né? Boa tarde, Thaísa, tudo bem? Tudo jóia, Fer, boa tarde. Tudo isso que eu falei aí é bem assim mesmo. São características do transtorno opositor. É opositor ou é opositivo desafiador? Pode-se falar das duas formas, né? Transtorno opositor desafiante, transtorno opositor desafiador, porque ele desafia mesmo essa criança, é aquela criança, né? Que fica desafiando o tempo todo. Isso. É um dos transtornos da parte infantil, comportamental. É uma condição que altera o comportamento da criança, onde ela vai se tornar mais irritada e totalmente indisciplinada. Tá, mas isso é fisiológico, é uma condição, não é uma coisa, não é uma frescura ou uma birra, ela não quer fazer aquilo? Isso, ela não faz porque ela quer, foge do controle dela fazer o que ela faz quando ela tem esse transtorno. Ela não faz porque ela quer. São muitas questões que se assemelham, né? Muitas crianças são vistas como birrentas ou como sem limites, mas nem sempre é isso. E também tem muita gente que não é tratada e que também acaba recebendo esse diagnóstico tardio. Porque de repente a mãe acha, ai não, é muito levado, ai aquele é muito levado, ele é terrível, esse menino ou essa menina. E acaba não achando que aquilo tudo é natural, né? Isso. Quando que os pais têm que acender um alerta, Thaísa? Olha, eu acredito assim. Existe a questão da birra, né? E a questão do transtorno propriamente dito. A birra é um comportamento imaturo que a criança faz. Por ela querer alguma coisa e não conseguir se expressar de determinada forma adequada. Então, a birra, ela pode acontecer a partir dos 10 meses até os 4 anos. A tendência da birra é sumir, de acordo com a postura dos pais. Então, os pais, quando têm uma postura adequada, quando sabem corrigir, quando a criança percebe que ela não alcançou o objetivo real dela com aquela birra, a tendência da birra é diminuir até parar. Aí entra a questão do TOD. O TOD, quando a criança tem até 4 anos e tem algumas características relacionadas ao TOD, a gente suspeita que ela tem algum outro transtorno junto com o TOD, como o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, a questão da bipolaridade, o transtorno do espectro autista também, tem o TOD como comorbidade. Então, o TOD em si, ele aparece mais nas crianças maiores e na adolescência. Se isso acontece antes, né, dessa fase, a gente suspeita que tenha outro transtorno associado. E o TOD venha como comorbidade desse transtorno. Eu até ia te perguntar se tem alguma relação, ou dá para ser confundido com a hiperatividade, por exemplo. Ele pode ser uma comorbidade das crianças que têm hiperatividade. Tá, e se não tratar esse transtorno logo no começo, assim, quando a criança ainda é pequena? Os prejuízos são grandiosos. São crianças que podem usar drogas quando crescerem, porque eles não têm aquela questão do limite. Então, eles vão sempre testar algo a mais que vai trazer um prazer, vamos dizer assim, para eles. Então, eles vão sempre estar querendo arriscar a própria vida ou a vida da família. Trazem muito problema familiar. Geralmente, os pais acabam não dando conta de ficarem mais juntos por conta desse transtorno, por não saberem lidar com aquela situação. Tá, e tem tratamento isso, Thaís? É uma equipe multidisciplinar ou é um especialista só que trata? Isso, é uma equipe multidisciplinar. Existe a questão medicamentosa, onde vai tratar o humor. Então, vai fazer uma autorregulação do humor frente às frustrações. Porque essas crianças, elas não conseguem passar por frustrações, que daí é onde desencadeia mais as crises, onde elas vão ficando mais nervosas e não vão dando conta de lidar com certas situações. Existe também a terapia, né, comportamental, onde vai trabalhar o comportamento da criança e da família também, e a questão escolar, porque muitas dessas crianças apresentam prejuízo escolar. E aí onde entra a questão do psicopedagogo, que vai começar a trabalhar com esses distúrbios que a criança vai apresentar na aprendizagem, porque as notas vão cair, então ela não vai dar conta daquela demanda escolar. Então também precisa do psicopedagogo para auxiliar nessa parte. Via de regra, as crianças com esse transtorno são agressivas?
A maioria, sim. Quando elas estão em crise, eu acredito que sim. Elas não têm o controle da situação. Por isso que fala assim, como que a gente faz naquele momento? O melhor é você tentar conter a criança e esperar aquela raiva passar. Então, elas não são partir crianças para agressão também, né? Porque às vezes, né, a criança está desafiando tanto que os pais chegam num ponto que dá vontade de pegar e dar um safanão, né? A gente, como pai, como mãe, né, a gente acaba perdendo um pouco do controle, porque a gente não entende aquilo como real problema. A gente acha que a criança está afrontando e a gente quer pôr limite, mas naquele momento onde está tendo aquela crise, o ideal é conter e esperar passar. E depois reagir com o castigo, com a punição, com o tratamento certo para a criança. E procurar ajuda, né, Thaís? Porque às vezes é um remedinho que pode controlar todo esse quadro da criança de agressividade, de ficar desafiando o pai, né? Muito, porque eu acredito que não seja fácil o dia a dia, né? Não a gente trabalha com isso, então a gente tem um período para começar a terapia e terminar. Então a gente tem uma coisa já proposta. Agora a família não, são coisas que acontecem no dia a dia, são situações inesperadas por eles, né? E é assim que eles têm que dar conta, porque o filho está lá. Então eu acredito que o melhor é pedir ajuda e a psicóloga vai intervir nesse sentido, ajudar a família a saber lidar com essa situação. E tem crianças, adolescentes, já ouvi falar, que pega até cartão do pai, cartão de crédito, passa sem autorização. Tem coisas assim absurdas mesmo, de pegar essas coisas, cartão de crédito quando o pai não está vendo, essas compras pela internet. Tem muita coisa envolvida. E eu ouvi falar que esse transtorno, uma das características é um pouquinho de maldade da criança para quem ela está desafiando, né? É verdade isso? Tem maldade? Uma das características é a questão da vingança, né? Eles se vingam para fazer valer a opinião deles. Eles não querem saber se eles estão magoando o outro, se eles estão ofendendo, se eles estão machucando, entre aspas, assim, com o sentimento, com a palavra. Então, eles se vingam mesmo, porque eles querem... O intuito é sempre fazer valer a opinião deles. Acima de tudo, de qualquer coisa. Então, qual que é a sua dica maior, Thaísa, para os pais que estão assistindo e estão se vendo nessa situação, que tem crianças assim? O que eles devem fazer? Observar melhor o quê? Eles têm que usar uma linguagem clara, objetiva, sem dar oportunidade para essas crianças a ficar aumentando o diálogo. Questão de regra mesmo, porque daí eles vão diminuir essas características opositoras e a criança vai ver que existe alguém ali que está ditando as regras, entre aspas. Então, a gente não pode dar muito espaço para a criança na hora que a gente quer determinar certas coisas. A gente sabe que o diálogo é importante, mas a gente tem que delimitar esse espaço até onde ela vai. O ambiente tem que ser facilitador, o ambiente com afetividade, os pais têm que dar exemplo, porque a criança vai seguir esse exemplo. Elogiar muito os pontos positivos que essa criança tem. No brincar, trocar o olhar com a criança, para ela ver assim, olha, meu pai ou minha mãe é um aliado meu, não é uma pessoa que está ali só para me dar ordem. Não, ele brinca comigo, me entende, sabe o que eu tenho de bom, elogia meus pontos positivos. Então, eu acredito que o caminho seja esse. Tem que ter as regras, mas tem que ter toda essa parte afetiva também, né? E os pais ficarem atentos, né, Thaísa? Se falou não é para fazer tal coisa, a criança vai e faz. Aí o pai pune, e para ela é como se aquela punição não existisse, vai e faz de novo. E o pai fala não, e ele vai e faz de novo, tem que acender uma luzinha, um alerta vermelho ali, para procurar ajuda, né? Tem, porque a gente ouve muito isso dos pais, parece que ele não sofre com o castigo. A gente até sem saber o diagnóstico antes. Então, muitas crianças são assim. Você dá castigo, parece que não sofre. Eu tirei o celular da minha filha um dia. Para ela não valeu nada, parece que ela não sofreu. Então, aí o pai fica naquela angústia. Será que eu estou fazendo certo? O que eu estou fazendo? Então, eu acho que o melhor é procurar uma orientação adequada nesse caso, até para que isso não evolua e não traga mais transtornos dentro dessa família. E é um transtorno que não é muito falado, transtorno opositor desafiador, né? A gente ouve falar de desvio de déficit de atenção, hiperatividade, tudo, e não ouve falar muito do TOD, né? Então, é uma coisa... Porque para se diagnosticar, a gente tem que ter um alerta mais, assim, para os outros transtornos que possam estar associados a ele e fazer um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo com essa criança quando ela atingir uma idade maior. Então, quando ela for menor, existe uma possibilidade de ter os transtornos associados ao TOD e que não sejam só o TOD. Então, a gente tem que ver, é birra, é TOD ou tem alguma coisa a mais, não tem. Então, o melhor é procurar um profissional certo para fazer esse diagnóstico. Adorei. Thaísa Brasil, obrigada, viu? Obrigada eu, amor.